Oi, galerinha do sexto ano, sou a professora Fátima, né? E antes de mais nada, eu queria falar que eu estou com muita saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam, né? Tendo todo o cuidado, né? Mesmo estando em casa, sabendo que tem que ter esse cuidado aí com essa doença que está alarmando todo mundo. Então, continue em casa, fazendo seus afazeres, ajudando o papai e a mamãe. E a gente está aqui para ajudar vocês, né? Eu elaborei, em vez já para a Alessandra, o conteúdo que faltava para terminarmos o primeiro bimestre, né? Então ficou faltando a gente falar sobre o conteúdo de jogo e esporte, qual é a diferença, e exercício e atividade física. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios de praticar uma atividade física, né? Então, a Alessandra deve estar enviando para vocês a matéria, para vocês copiarem no caderno, né? Vou explicar aqui essa matéria e em seguida eu vou passar para vocês o questionário. Bom, então vamos lá, né? Eu coloquei lá para vocês, na primeira parte lá, diferença entre o que é seu jogo, o que é um esporte, o que é um jogo e o que é um esporte. Eu até coloquei uma tabelinha dizendo as diferenças de um para o outro, né? Coloquei lá que o jogo é uma atividade recreativa, que essas regras elas podem ser mudadas a qualquer momento pelos jogadores, né? E no esporte não, essas regras elas já são definidas por algumas instituições regulamentadoras. Então vamos lá, um exemplo prático disso. Se você hoje saiu para ir lá na pracinha para brincar lá com seus amigos de futebol, né? E não tem os 11 jogadores de cada lado, né? Você está mudando as regras, então isso na verdade é um jogo, não um esporte. O esporte é aquele futebol onde tem lá 11 jogadores de cada lado. Essas regras elas são válidas para os dois times, ou seja, até para todos os times que estão jogando, né? Elas são regulamentadas por algumas instituições, tem uma competição, né? E um alto rendimento entre os jogadores. No jogo, se de repente hoje vai ter 8 jogadores, não, o amigo não deu para ir porque ele ficou doente, vai continuar o jogo, vocês estão jogando lá por um puro prazer, né? Então a diferença é esse. Os fins é entretenimento, é vocês brincarem mesmo, se sentirem à vontade. Já no esporte é uma competição, porque está valendo, né? Não só uma medalha, mas a pessoa ganha para isso, né? As regras elas são, em relação ao jogo, elas são flexíveis, livremente podem ser mudadas a cada momento, dependendo dos jogadores. Os jogadores é que vão definir, né? Já no esporte não, elas têm que essas regras são pré-estabelecidas de acordo com cada modalidade, de acordo com as suas instituições regulamentadoras, tá? Premiação, o jogo pode ou não ter uma premiação, mas vai ter uma premiação só por um caráter mesmo para as pessoas ficarem felizes, né? Mas não tem essa exigência, né? E no esporte costuma-se ter, né, a premiação de medalhas, troféus, né? E até em forma de dinheiro também, tá? Então o jogo, como eu dei o exemplo no início, é quando você pode mudar essas regras a todo momento. Você junto com seus amiguinhos é que vão definir quais são as regras. Vocês podem mudar a qualquer momento, então elas são flexíveis. Vocês estão ali por um entretenimento, por um prazer, né? E já o esporte não, elas têm que seguir essas regras por essas instituições. Tá legal? Então essa é a diferença. Bom, aí logo em seguida eu coloquei qual é a diferença entre uma atividade física e um exercício físico. Aí eu coloquei lá para vocês que a atividade física é qualquer movimento que você faça que tem um gasto de energia. Então, um exemplo, eu coloquei lá o andar, correr, dançar, subir. Um exemplo prático, vou lá, acabei de acordar e vou escovar meus dentes. Eu não estou gastando energia? Então, eu estou fazendo uma atividade física também, né? Não só o andar, o correr e o dançar. Então, você está fazendo uma atividade física que você está perdendo, tá gastando energia, tá? Em relação ao exercício físico, é quando você, além desse gasto energético, você tem
um objetivo, você tem um resultado, né? Por exemplo, eu vou para academia para poder emagrecer, né? Então eu vou lá segunda, quarta e sexta, né? Eu tenho aqueles horários para eu ir, eu vou fazer uma atividade com esse objetivo, para eu emagrecer. Então eu estou perdendo a caloria, estou tendo um gasto calórico, mas é com o meu objetivo de quê? De emagrecer. Então eu tenho lá aquele treino durante aquelas horinhas, durante aqueles dias, e aquele específico treinamento ou aquela atividade específica para isso. Então aí ele é um exercício físico, que você faz ele regularmente, tá? Então essa é a diferença. A atividade física é qualquer coisa que você faça que tem um gasto energético, já o exercício físico é quando você tem um objetivo. Ah, se eu quero emagrecer, tem um gasto calórico, você está fazendo um exercício físico. Bom, pessoal, então para finalizar, eu coloquei lá o último tópico, né, do nosso conteúdo do primeiro bimestre, falando sobre os benefícios da prática de exercício físico. Como vocês sabem, né, toda hora fala nos telejornais, em revistas, jornais, a atividade física é importante para qualquer indivíduo, né, para a gente ter uma melhora de qualidade de vida. É claro que só a atividade física não vai ter tanto benefício se você fizesse ela conjuntamente com uma dieta, né? Dieta que eu falo assim, você comer alimentos que sejam bons para nossa saúde, né? É claro que você não vai deixar de comer um hambúrguerzinho do McDonald's, né? Você pode até comer, mas assim, de vez em quando, você não pode comer sempre. Ah, eu queria beber um refrigerante, mesmo não fazendo bem. Se você beber uma vez na semana, já é alguma coisa. Então, você aliar a atividade física com uma alimentação saudável, você com certeza vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que aquele que faz tudo errado, né? Então vamos lá. Eu listei aí para vocês, se vocês já tiverem acesso aos conteúdos, diminui, um dos benefícios eu coloquei lá como primeiro, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, né? Quando eu coloquei isso aí, porque quando a gente começa, a gente tem uma alimentação muito regrada em algumas gorduras, não que as gorduras sejam ruins no nosso corpo, não, elas são essenciais também, tá? Não sei se vocês sabem que nós temos aí temos os carboidratos, que é a mesma coisa que os açúcares, né? Tem as gorduras e tem as proteínas, tem sais minerais, água, tudo mais, que a gente necessita. Ou seja, a gordura, ela é um bem para o nosso corpo. É claro que em excesso, ou melhor, tudo em excesso é prejudicial, né? Então, se você consome muita gordura, você vai fazer o quê? Vai fazer com que as suas artérias, elas comecem a ficar entupidas, né? E aí vai acontecer, essas gorduras vão começar a se alojar nessas paredes das artérias, até chegar um certo momento que essa artéria, ela não vai conseguir mais passar o que? O sangue. Não passando o sangue, você não vai passar nem oxigênio, nem nutrientes para o seu corpo, né? Então, vamos lá. Estou consumindo muitos alimentos que não são favoráveis, né, para uma boa qualidade de vida. Então, essas gorduras elas vão começar a se alojar e esse canal dessa artéria, né, ela vai ficar cada vez menor. Um exemplo prático, se eu vou lá molhar o meu jardim com a minha mangueira, né, quando eu coloco a mãozinha lá no finalzinho da mangueira, essa água ela vai sair com mais pressão ou com menos pressão? Bom, ela sai com muito mais pressão. Por quê? Porque eu estou interrompendo a passagem de água, né? Isso acontece com as nossas artérias. Se as nossas artérias elas estão começando a ficar entupidas com bastante gordura, né? Ela vai também passar o sangue ali, ela vai ter que passar com mais pressão. E aí acontece o quê? A questão da pressão arterial, né? Você vai ter uma hipertensão, ou seja, o seu sangue vai passar com maior pressão, o seu coração vai ter que bombear com mais força, e aí você tem a nossa chamada hipertensão, ou seja, a pressão alta. Então, essas gorduras, elas não são boas, né? Vocês vão ver aí que se você fazendo exercício, essas gorduras, você vai aumentar aí, vai diminuir, né, esse risco dessas doenças aí, tá? Doenças do coração.
Em relação a aumentar o tônus muscular, se você faz atividade, você está contraindo e alongando seu músculo, você vai ter um maior tônus muscular, tá? Terceiro item aí, eu coloquei, diminui o risco, diminui o nível de colesterol LDL no sangue. Eu não sei se vocês já fizeram exame de sangue, o médico pediu lá, eu quero ver os níveis de colesterol, tanto os totais, aí o LDL e o HDL. Sempre quando você for fazer esse tipo de exame, se o médico pedir as porções lá do HDL e LDL, fiquem atentos, que o LDL é o colesterol que é o ruim, que é aquele que agarra mais nas paredes das artérias, que foi aquele que eu falei anteriormente. Ou seja, então esse colesterol é o ruim. Então você tem que estar com esse nível de colesterol LDL abaixo. E tem o HDL, que é o colesterol bom. E esse você tem que estar sempre acima, tá? Então, quando você faz atividade física, você diminui esse nível de colesterol LDL, tá? E aí não faz com que você entupa as suas artérias e tenha uma doença chamada ateroesclerose, tá? Que é o entupimento das artérias, tá legal? Melhora a utilização da insulina. O que é insulina? A insulina é o nosso pâncreas, ele produz essa insulina porque ela é responsável por captar o açúcar ou glicose ou carboidrato, como você queira chamar, para dentro das suas células. Se você não produz insulina, né, você não possui nenhuma insulina ou pouca insulina, a gente vai ter uma doença chamada o quê? Diabetes. O que é diabetes? Né, popularmente a gente fala que é o acúmulo de açúcar nas células, nas artérias. E aí a insulina ela deixa de ter o seu papel. Então, quando você faz atividade física, vai acontecer o quê? Quando você faz o exercício, você precisa de energia, não é? E aí a gente pega a energia dos alimentos. O primeiro alimento que é quebrado para ter energia são os carboidratos, ou seja, os açúcares. Então, quando você faz o exercício físico, o corpo fala assim, preciso de energia. Então, ele vai lá, pega o carboidrato, ou açúcar, né? Como você queria falar, ou a glicose, como você também quiser falar, e aí quebra para transformar em energia. Ele fazendo isso, ele está fazendo o quê? O papel até da insulina, ele está diminuindo o açúcar do seu sangue. Então, faz com que você melhore da diabetes, tá? Então, quando você faz o exercício físico, você também está tendo uma melhora na sua doença. É claro que eu estou falando aqui em exercício físico, não esqueçam, pelo amor de Deus, que vocês primeiro têm que passar pelo médico, fazer um check-up geral, né, para saber se realmente você está apto para fazer aquele tipo de atividade que você queira, tá? E em seguida, estar fazendo esse exercício com pessoas qualificadas, professores de educação física, né, de preferência. Então, não façam por conta própria, porque senão, de repente, vocês podem estar até aumentando mais o risco da vida de vocês, tá? Aí botei lá, melhora o condicionamento físico, é óbvio, né? Quanto mais atividade você faz, mais condicionamento físico você tem. Se você ficar parado, você vai ficar sedentário, você não vai ter um condicionamento bom. Combate o excesso de peso, por quê? Porque quando você faz atividade física, você também está consumindo, além dos carboidratos, que é a primeira fonte de energia, depois vem o quê? As gordurinhas. Então, se você faz exercício físico, você também está consumindo aquela gordurinha em excesso. Mas não esqueça, tem que ter uma dieta também, né? Diminui a depressão. Além de você se sentir melhor, você vai estar o quê? Com outras pessoas ao seu lado, então você não vai estar sozinho, depressivo, você vai estar conversando com outras pessoas, de repente aquelas pessoas da terceira idade que fazem passeio, ou seja, elas às vezes moram sozinhas. E aí, você indo para uma academia, vai para um passeio junto com as outras pessoas, vocês conversam com aquelas pessoas, então você vai estar o quê? Não vai ficar isolado, então você vai ficar menos depressivo. Combate o estresse, o cansaço, você tem mais disposição, né? Melhora a força e resistência muscular, fortalece os ossos e articulações. E fortalecer os ossos aqui, é bom deixar claro para vocês que existe uma doença chamada osteoporose, que é o quê? O enfraquecimento dos ossos, né? Por causa dessa falta de cálcio.
E os melhores exercícios para fortalecer os seus ossos são os exercícios com peso. Então, é claro que também você tem que estar liberado pelo médico, né? E tem que ver qual o grau da sua osteoporose, né? Mas se você for uma pessoa normal, quanto mais exercícios que tem peso, você vai fortalecer o seu osso, porque o exercício faz com que haja uma entrada maior de cálcio nos ossos. Então, seus ossos vão ficar mais fortalecidos. Tá legal? Bom, então, em relação à matéria do primeiro bimestre, eu encerro por aqui. Depois eu vou passar, a Alessandra vai estar passando para vocês também, que eu já passei para ela, o questionário com toda a matéria do primeiro bimestre. Vocês me perdoem, de repente tem algum barulho por aqui, porque eu estou em obra aqui em casa, tá? Mas não esqueçam, primeiramente eu estou com muita saudade de vocês, espero que todo mundo esteja bem, né? Preservem a vida de vocês, ajudem seus pais, façam os trabalhos de casa, não deixem para fazer. A Alessandra está mandando todos os dias os exercícios para vocês, todas as matérias. Não deixe acumular, lave bem as mãos e hashtag fique em casa. Beijo, forte abraço.